Todo o processo que Deus fez na minha vida começou com o joelho de um casal. Meu pai e minha mãe. Fui nascido e criado dentro do Evangelho. Servi a Deus na época da igreja do pastor Teotônio, na igrejinha pequena de baixo. Depois se construiu a sede onde nós estamos até hoje, do qual meu pai e minha mãe servem a Deus no mesmo lugar há 50 anos, sem mudar de congregação. Olha para cá. Cresci escutando os homens louvando, a orquestra. Só que sabe como é filho de crente? Vai passando os períodos, e eu digo que a minha geração foi a melhor geração que já existiu. Porque a minha geração, eu brinquei de bola, eu brinquei de ioiô, eu brinquei de peão, eu brinquei de búlica, eu brinquei de gude, pique lateiro, pique esconde, pique tá, pique alto, polícia e ladrão. Foi a melhor geração. A gente brincava. Carniça, quem lembra? A nossa geração foi a melhor que já existiu. Ali a gente viveu de verdade. Hoje tudo isso foi substituído pela tecnologia. As pessoas já não brincam, já não se comunicam mais, mas eu vivi aquele momento, nós vivemos esse momento. E só que a gente vai crescendo, vai saindo da adolescência. E com 15 anos eu já comecei a querer sair. Eu tinha regra para chegar em casa. Eu tinha que sair 7h30 da noite, e 10h30 da noite eu tinha que estar em casa. Se eu passasse dessa hora, o chicote comia. Apanhava de verdade. E eu me lembro que quando eu completei 16 anos, eu comecei, por curiosidade, a colocar o primeiro, 15 anos, eu coloquei o primeiro copo de cerveja na boca. E aquela foi a minha perdição. Porque naquela época, quando você bebia uma cerveja, você se sentia mais adulto. E o que eu fazia? Não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Eu pegava as guimbas de cigarro com os amigos e começava a fumar. E chegava em casa, antes de chegar em casa usava house, ou então pegava a pasta de dente na rua mesmo, com a escova que já botava no bolso, e escovava o dente e chegava em casa, como se nada tivesse acontecido. Um dia, eu estava já com 16 anos, e nós estávamos saindo naquele dia, eu perdi a cabeça e bebi demais. E quando eu estava bem tonto, bem ébrio, um rapaz chegou para mim que se dizia meu amigo e disse: só tem um jeito de tu ficar bom. Eu falei: como? Ele disse: experimente isso aqui. Ele tirou um saco de cocaína do bolso. Eu falei: como se faz isso? Ele preparou aquela trilha para mim e eu cheirei aquilo. Quando eu cheirei, o efeito do álcool foi embora na hora, cortou. E olha como é que o diabo me pegou. Eu disse: então vou precisar pelo menos de um saquinho desse toda vez que eu beber. E toda vez que eu ficar bêbado, eu cheiro isso aqui e fico bom. E eu comecei dessa forma a me aprofundar no vício da cocaína. Foi assim que o diabo foi me pegando. Dali eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar bem. E eu ganhava dinheiro toda semana. E R$100 há 20 anos atrás era dinheiro. E pelo menos do salário que eu tinha, R$100 eu pegava. E começava a não já querer comprar sacos. Eu comprava gramas de cocaína. Comecei a arrumar amizade com os rapazes da boca de fumo. E ali eu comecei a usar muita cocaína. Passei a usar cocaína, e quando eu ficava bêbado, eu ia, cheirava e ficava bom. Só que o tempo foi passando.
Com 17 anos eu já achava que eu era dono do meu nariz. Eu já estava extremamente afundado na cocaína. Daí, eu já não queria mais gastar dinheiro. Aquela cocaína que eu pegava no morro, a gente já trazia para a Comenda Soares, aonde eu morava. E dali, nós pegávamos aquela cocaína semi-pura, nós tínhamos contato, e pegava aquela cocaína e colocava tudo quanto era desgraça ali dentro. Pó Royal, colocava xilocaína, Doril, tudo ali, misturava. E fazia aquela grande quantidade de cocaína. Então já não passei a ser mais usuário. Eu já passei a traficar. Eu mantinha o meu vício. Dali, a gente já começou a comprar armas, a usar armas. E nisso o diabo foi afundando a minha vida, sem eu perceber. Só que existia dentro da minha casa, e existe. Ela mora na casa dela e eu na minha. Mas uma mulher que não deixava de orar. Eu por muitas vezes vi minha mãe orando, dizendo assim: Deus, se quiser levar um dos meus filhos, leve, mas leve eles dentro de casa. Não me dá o desgosto de ver nenhum dos meus filhos estirado na rua. Nenhum. E nessa minha ida de tráfico, algumas coisas eu não vou poder falar, que está sendo gravado. Mas nessa minha ida de tráfico, eu me lembro que eu tinha alugado uma casa para traficar. E naquela noite, eu estava com aquele Magno 45, aquela 45 na minha cintura. E nós estávamos vendendo pó dentro daquele beco. Chegou um homem. E antes daquele homem chegar, eu passei por ele dentro daquele beco. E aquele homem foi o homem que veio para me matar. E naquele momento eu cheguei ali. Eu passei por ele naquele beco. Ele me deu boa noite. E eu dei boa noite para ele. E ele parece que não me reconheceu. Aí você fala assim: pastora, foi só uma coincidência. Não. É Deus cegando os olhos do teu adversário. Eu passei por ele. E quando eu saí para fazer uma outra situação, entregar uma carga, como a gente dizia, entregar uma quantidade de cocaína a um determinado lugar, os meninos que estavam lá disseram: Trovão, um homem veio te procurar. E ele não estava só. Até as pessoas que estavam do lado de fora, irmãos, não conseguiram me ver. Deus estava me escondendo no seu esconderijo. E dali, os irmãos já viram. Eu comecei a traficar demais. Comecei a vender demais. E eu fui me iludindo com o dinheiro que eu ganhava. Porque quem já viveu no tráfico sabe que o dinheiro entra muito fácil. E da maneira que entra, é da mesma maneira que sai. Dali, o filho de crente já começou a ir para o baile. Já começou a brigar na rua. Já começou a fazer bondes e arrastões. Já começamos a fazer arrastão na rua. Na época, onde se... Nike naquela época era muita ostentação possuir um Nike naquela época. E olha como o diabo colocou o desejo de fazer a mesma coisa. Foi quando roubaram o meu. Eu disse: já que roubaram o meu, todos vão perder. E a gente tomava tudo que tinha. Tudo que tinha nós tomávamos. E eu me lembro que um belo dia um amigo meu chegou para mim e disse assim: Júnior, vamos a Queimados. Vamos ali ceifar uma vida. Naquele dia eu descobri que o diabo está por trás de tudo. Eu me lembro que quando eu fui, nós pegávamos um ônibus. E eu estava com aquela 45 na cintura. Ele disse: esse cara mexe com a minha mulher. E eu já mandei ele parar de mexer. E como ele não parou de mexer, hoje nós vamos ceifar a vida dele. E a gente usou muita cocaína. Interessante, né? De cara limpa ninguém consegue fazer nada. E eu me lembro que quando nós chegamos ali, entramos dentro daquele centro de macumba. Hoje eu entendo o que o diabo faz e como o diabo está por trás de ceifar uma vida.
Quando nós chegamos naquele centro de macumba em Queimados, a dona do centro de macumba, ninguém sabia que nós íamos ali, ninguém. A dona do centro de macumba chegou e disse assim: vocês vieram matar o Marcos? Aí eu olhei para o Carlos. Ela falou assim: não mata ele aqui dentro não, mata ele aqui fora, para não sujar o centro. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E naquela tarde, aquele homem estava limpando. Ele estava limpando os atabacos. Ele estava limpando aquele... eu não esqueci o nome daquilo, aquele que se bate. Eu nunca fui na macumba em si. Ele estava limpando com pano. E o Carlos chegou para ele e disse: hoje a gente vai acertar as contas. Vem para cá. Ele: eu não vou. Aí eu puxei, levantei a camisa, falei: vai lá para trás. E quando ele ficou lá atrás do quintal, eu me lembro que o Marcos estava a mãe e o pai dele. E naquela tarde, o Marcos explicando para o pai e para a mãe dele, dizendo: você vai morrer por isso, porque você é sem vergonha. Você está mexendo com a minha mulher. Rapaz, o cara é endemoniado. Ele estava endemoniado. Ele disse assim: por que você não veio sozinho? Que aí nós resolvemos tete a tete. Por que você trouxe ele? O cara está diante da morte, mas ele está possuído por Satanás. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, quando nós puxamos aquela arma para atirar naquele menino, um senhor que era o pai dele, de 76 anos no máximo, aquele senhor me agarrou de uma forma que eu não soube entender de onde veio tanta força na vida daquele pai. Ele disse: você não vai ceifar o meu filho, você não vai matar a vida do meu filho. E ele segurou a mim e a mãe dele segurou o Carlos. E aquele moço correu por dentro daquele centro espírita. Isso foi apenas 4 a 5 segundos. Quando nós procuramos aquele moço dentro do centro espírita, a gente não achou mais ele. Sabe o que Deus estava tentando falar para mim? Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Eu não quero que tu ceife a vida de ninguém. Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Existem coisas que Deus não permitiu fazer contigo, e existem coisas que Deus também não vai permitir você fazer com os outros. Irmãos, naquele dia Deus foi começando a despertar, e eu comecei a ganhar fama. Eu já estava indo para Nova Holanda, já estava no meio dos grandes do tráfico de droga, vivendo entre eles, tendo moral com aqueles homens. Vivia no Morro do Andaraí, ali na Saviana, aonde eu ia e buscava as drogas e trazia para a Baixada Fluminense. Eu me lembro que um dia eu estava com tanta droga dentro do bolso, que quando eu estava descendo o Morro do Andaraí, a polícia me pegou. E quando a polícia me pegou, eu falei assim: moço, eu sou viciado. E eu conversei com ele, porque eu entendia que para ser malandro eu não precisava falar gíria. Eu nunca falei uma gíria, eu nunca disse qual é, eu nunca disse compadre, eu nunca disse qual é, irmão. Eu nunca usei isso, porque eu entendia que para ser malandro não precisava falar gíria. Aquele polícia me pegou e ele disse: rapaz, o que é que você está fazendo nessa vida? Essa vida não é para você. Sai dessa vida. Talvez o lá de cima está te dando uma oportunidade. Larga essa vida. Eu vou prender a tua droga. E sabe o que ele disse para mim? Se eu te levar para a cadeia, tu assina o 12 e tu vai puxar um bom tempo de cadeia, mas alguma coisa está me dizendo para mim ficar com a tua droga e deixar você embora. Era a oração da minha mãe dizendo: cuida meu filho, guarda do meu filho, livra a vida do meu filho, proteja a vida do meu filho. Olha para mim. Aquele dia eu tomei aquele bote, sabe o que eu fiz? Fui lá para o Morro do Acari e peguei mais uma quantidade de drogas e fui para dentro de uma casa de um amigo meu chamado Virley. Colocamos aquela grande quantidade de cocaína, parecia um monte, dentro de um prato. Comecei a cortar aquela cocaína na gilete, fazendo as trilhas.
E nós começamos a cheirar. Cheirar. Eu e ele, cheirar, cheirar. Até o ponto que naquela noite meu nariz começou a sangrar. E quando eu percebi que eu ia ter uma overdose de cocaína, eu nunca esqueci quem eu fui. Quando você se afasta, todo afastado um dia já experimentou Deus. E não existe ninguém que experimente Deus e esqueça dele. Eu estava naquela mesa com meu nariz sangrando, e quando eu vi que eu ia ter aquela overdose, eu comecei a cantar na frente daquele amigo meu que era ímpio como eu também era. Eu cantei desta forma: eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. E nessa hora a lágrima começou a descer, e eu dizia: não dá para ser feliz longe do teu amor. Por isso eu preciso de outra chance, Senhor. Oh, irmãos, eu guardava um temor dentro do meu coração. Por isso que quando eu tentava matar alguém, eu nunca conseguia. Eu já troquei tiro com polícia, eu já troquei tiro com pessoas, mas eu nunca consegui propriamente tirar a vida de alguém. E eu sempre desejava, o diabo sempre botava no meu coração: tira a vida de alguém. O diabo sempre quis que eu derramasse sangue para ele beber. Mas tinha uma mulher orando de cabelo branco dizendo: guarda meu filho, protege meu filho, livra a vida do meu filho. Um dia se reuniu eu e mais 3 e disse: hoje nós vamos tomar tudo, e quem revidar a gente vai matar. Estávamos decididos a fazer uma arrastão, e o primeiro que se levantasse, o primeiro que revidasse, nós íamos matar. Estávamos com touca, já predisposto a fazer tudo aquilo, tudo premeditado. E quando nós saímos para fazer um assalto, naquela noite eu não vi, mas quando a pessoa viu que haviam 3 elementos andando pela rua, suspeito, aquele policial apaisano seguiu a gente. E quando ele seguiu a gente, na hora que eu puxei do revólver, eu estava com um Magno 357, 6 polegadas, parecia um coringa cromado. Quando eu puxei aquele revólver para fazermos o assalto, eu só comecei a ver do outro lado da rua fogo saindo do cano daquele revólver. O primeiro pegou na minha barriga, aqui. Eu tomei o primeiro tiro aqui. E o amigo que estava comigo hoje é presbítero da Assembleia de Deus, aonde eu congrego. Ele tomou o primeiro tiro na perna e ele caiu. E por incrível que pareça, Deus não queria eu deixar matar ninguém. Eu frente a frente com aquele polícia, ele do outro lado, eu apontei o revólver. Irmãos, quem tem revólver sabe, o Magno não falha.
Aquele revólver não tem como picotar uma bala. Eu apontei para a direção dele para dar no peito dele. Quando eu apontei e apertei o gatilho, o revólver falhou. Deus segurou aquela bala. E quando eu fui dar quando eu dei o primeiro, falhou, e eu tomei o outro, que eu virei, quando eu vi que ele ia atirar, eu corri e bateu aqui na minha mão. Tem onde a minha mão está furada, bateu aqui, vazou aqui. E quando eu dei o segundo, aí pegou. Mas eu já dei já com as costas, virando o pescoço e atirando para ele não atirar mais em mim. Naquele dia ali, eu tomei 2 tiros. O Henrique tomou um na perna. E o cara chegou na cabeça dele e disse: você vai morrer. E apareceu gente não sei de onde. Saiu, a rua estava semideserta. Apareceu pessoas não sei de onde, gritou: não faça isso com esse jovem. E ele chutou o corpo do meu amigo. E eu corri. Peguei um ônibus, nós não estávamos de carro, pegamos um ônibus. Rendi aquele ônibus, puxei aquela arma imensa. Rendi o motorista e disse: me leva até a minha casa. Me leva até Comendador Soares. Nós tomamos tiro em Nova Iguaçu, lá na Dalvomor, na troca de tiro com policiais. Eu disse: me leva até minha casa, não para ninguém. Quando ele me parou, deixou num ponto próximo da minha casa, eu desci, joguei a arma na linha do trem. E quando eu joguei a arma na linha do trem, eu vim para casa. Eu estava com a camisa branca, eu estava com a calça branca e uma camisa verde, um blusão verde por cima, que escondia aquela arma. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a minha camisa, gritei minha mãe, falei: mãe. Minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, o que foi isso? Porque você está tão cheio de sangue? E eu disse: mãe, teu filho tomou tiro. E minha mãe olhou como se fosse hoje, 20 anos atrás. Ela olhou e disse: meu filho, Deus preparou o coração da tua mãe para esse dia. E ela me lembrou de uma palavra que ela tinha me dito e eu tinha esquecido. Ela falou: você lembra 15 dias antes de você sair daqui? Eu já sabia para onde você ia. Eu estava indo para o morro, toda sexta-feira eu ia para o morro. E ela disse assim: eu estava saindo 7 horas da noite para ir para a favela. Ela me parou na porta de casa e disse assim: meu filho, nesta madrugada sua mãe estava orando por você. E Deus se apresentou a mim e disse: mulher, não peça mais misericórdia pela vida daquele homem, porque a partir de hoje eu, o Senhor, vou tratar com ele pessoalmente. A minha mãe me lembrou disso. E esse tratar de Deus pessoalmente foi os tiros que eu tomei. A minha mãe olhou para mim, eu baleado. Ela disse: a tua mãe tem problema de coração, mas Deus preparou o coração da tua mãe para esse dia. Irmãos, quando a minha mãe falou isso, ela falou assim: tira a camisa. Tira a camisa. Quando eu tirei a camisa, eu tinha tomado tiro apenas no corpo, na carne. Eu não tomei tiro no sangue, nos ossos. Por isso eu não senti dor. Eu estava com sangue quente, então não sentia dor. Eu sentia que a minha mão estava atrofiada, porque mexeu nos nervos e minha mão começou a ficar desta forma. Então com essa mão já tinha perdido o movimento. Quando eu levantei a camisa, eu estava com um pequeno buraco desse tamanho aqui na frente. Isso aqui meu estava estourado. Estava aquele monte de carne esponjosa preta queimada pela pólvora. E o sangue descia. E quando eu vi o sangue descendo, eu disse: eu vou morrer, porque vai vazar muito sangue, eu vou morrer por falta de sangue. Minha mãe, desta forma que eu estou te falando, ela olhou para o meu pai e disse assim: meu amor, vai lá no guarda-roupa e pega uma camisa para o Júnior. Meu pai trouxe a camisa. Daqui a pouco ela disse: veste ele. Aí ela disse: agora desça a escada de nossa casa e leva nosso filho para o hospital. Irmãos, quando eu estava descendo a escada de nossa casa, eu tinha olhado para minha mãe com um último olhar de despedida, porque eu sabia que eu não veria mais minha mãe, eu ia morrer naquela noite. E quando eu estou descendo a escada, quando eu cheguei no 4º degrau da escada da minha casa, minha mãe olhou e disse: olha para mim, meu filho. Aquela foi a palavra de vida que eu precisava.
Ela disse: olha para sua mãe, da mesma forma que você está saindo daqui com vida, a sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai fechar a porta. Da mesma forma que você está saindo com vida, você vai voltar daquele hospital. E eu balançei a cabeça e ela disse: sabe por que você vai voltar? Porque você é promessa de Deus para minha vida. E você vai voltar daquele hospital com vida. Irmãos, eu passei 3 dias dentro do hospital Souza Aguiar. Não quiseram me receber no Iguaçu, não quiseram me receber no Hospital da Posse. Disse: não tem vaga para ele, porque todos diziam, os bombeiros diziam: o traficante tem que morrer, deixa ele morrer, deixa ele sangrar até morrer. E naquele momento, em cima daquela marca, eu disse: a Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Se tu me der mais uma chance de viver, eu vou voltar para o teu caminho, e da tua presença eu nunca mais me apartarei. Naquele dia, Deus parece que colocou o anjo do meu lado, e parece que Jesus estava injetando o sangue dele nas minhas veias. Eu sangrei de 9 da manhã, eu sangrei de 9 da noite até as 3 da tarde. Era para me ter falecido na mesa de cirurgia, mas naquele dia os médicos diziam, os bombeiros diziam: deixa ele morrer. Os policiais diziam: deixa ele morrer. Mas já tinha anjos ali. E do nada apareceu uma médica no hospital do Iguaçu e disse: eu liguei para o Souza Aguiar, e lá tem uma vaga para atender esse jovem. Cheguei no Souza Aguiar, ainda me deixaram sangrando, esperando no meio do corredor. De meia-noite até as 3 da tarde eu fiquei só com soro e perdendo sangue. Naquele dia o diabo queria levar minha vida, mas você não entendeu ainda. Enquanto eu estava perdendo sangue, minha mãe estava clamando pela vida dentro daquele quarto. Havia uma batalha entre a vida e a morte. O diabo queria me ceifar, mas eu era uma promessa. Você não entendeu, eu sou uma promessa. E aquilo que Deus promete, nem a morte é capaz de anular a promessa de Deus. Oh, glória! Olha para mim, irmãos. Naquele dia, olha para cá, eu saí de dentro daquele hospital, fui para casa, fui me regenerando, me cuidando, não morri. Mas parece que alguma coisa ainda me prendia. Eu larguei o tráfico, mas eu não larguei a cocaína. E eu mesmo andando assim encurvado, 3 meses depois eu ainda cheirava. 7 meses depois eu ainda cheirava. E um dia encontrei um homem, sabe aqueles carrapatos de Jesus, aqueles que não largam do teu pé. Rapaz, não faz promessa para crente não, porque se crente falar assim: ó, vamos no culto comigo, você falar um dia eu vou, acabou. Enquanto tu não for, ele não larga do teu pé. Era uma quinta-feira, olha para mim, quinta-feira. Eu estava com o bolso cheio de cocaína, mas eu não havia cheirado. O Maxi, que hoje é pastor, ele disse assim: Júnior, eu estou vendo que você está ébrio, você está bom, você não está ébrio, você não está drogado. Paga aquela dívida hoje. Eu falei: ô Maxi, hoje não. Ele: Júnior, se você for à igreja comigo hoje, depois da minha salvação e depois do meu casamento, será o dia mais feliz da minha vida. Aí eu pensei assim, eu falei: esse cara é chato. Então já que eu não cheirei, eu vou para a igreja, depois da igreja eu cheiro. Mas eu vou lá e pago a dívida e morre. Irmãos, fui em casa. Quem é das antigas que lembra das marcas? Eu tinha um tênis reboque, uma calça da HD e uma calça da HD e a camisa da Hang Loose. Eu magrinho, chupado pela cocaína. Eu era muito magro, porque quem cheira é magro demais, é tudo chupado. Vai eu à igreja. 7 horas cheguei, 7 e pouca cheguei na igreja. Irmãos, a congregação do campo do pastor Geraldo Vicente, lá em Comendador Soares.
Estava lotado na rua da Sobel, da antiga Sobel, lotada como está aqui. Tinha-se tanto de gente aqui na igreja. O púlpito cheio. Quando deu 8 horas, ele me apresentou. Ele disse: está conosco aí o Júnior, a convite do Marcos. Está aí. Irmãos, quando deu 8h25, Jonas ficou de pé. E disse assim: Júnior, fica de pé. Eu disse: ele é. Ele falou assim para mim: você crê que Deus fala com um homem? Eu falei: creio, porque minha família é evangélica, eu nasci no berço evangélico, eu sabia que Deus falava. Ele: você crê que Deus falou comigo? Eu disse: creio. O Deus que eu sirvo veio no meu ouvido aqui agora e disse assim para mim: dá oportunidade para esse moço vim aqui na frente cantar um hino para tirar dízimos e oferta para minha casa. Naquele dia eu descobri, sabe o que? Quando Deus quer salvar alguém, até a liturgia do culto ele quebra. Porque a liturgia do culto diz que você tem que dar oportunidade para quem é crente e quem está em comunhão com a igreja e com Deus. Nunca para uma pessoa que não é crente. E vai eu pela primeira vez na igreja, abri a boca e cantei: quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Não dá para ser feliz longe do teu amor. Aqui na casa de Isabel, outra chance, Senhor. Quebra minha vida. A igreja. Você está pensando que eu aceitei Jesus? Não cheirei naquela noite. Peguei a cocaína na quinta, sexta, cheirei. Cheirei sábado, cheirei domingo, cheirei segunda. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim: eu vou escutar a melodia. Se eu gostar de um hino, eu vou comprar uma fita cassete. Não era nem CD, era cassete. Eu falei: vou escutar um playback, vou comprar um playback e vou lá naquela igreja de novo. Olha a estratégia de Deus, irmão. O Marcos já não me convidou, eu já estava indo sozinho. Eu falei: eu vou lá, se ele me der oportunidade eu vou cantar de novo. Quando deu 8h30 ele disse: Júnior, Deus mandou você cantar de novo. Cheirei sexta, sábado, domingo, segunda. Eu falei: vou escutar a melodia de novo. Vou ensaiar um hino, vou gostar e vou levar lá de novo. Se esse pastor deixar eu cantar, eu vou cantar de novo. Comprei outro playback. Terceira quinta-feira, quem é que canta? Eu. Rapaz, olha pra cá. Ele colocou o ministério dele em xeque por causa da minha alma. Porque aquilo ali da reunião de ministério, não você pode deixar uma pessoa que não é crente assumir um púlpito que é santo. Ele colocou a minha alma acima de tudo. Na quarta, quinta-feira eu falei assim: eu vou lá. Escutei a melodia de novo, comprei um playback e disse: vou cantar, se ele deixar cantar eu canto. Cantei pela quarta vez na igreja sem ser crente. Quando foi na quinta vez levei o playback, eu não cantei. Mas quem pregou? Pastor Jonas Baraquizo. Está na Assembleia de Deus do pastor João Nunes até hoje. Ele era do campo do pastor Geraldo e hoje está no pastor João Nunes. Ele pregou. Ele pregou sobre a crucificação de Cristo. Com 20 minutos de mensagem tinha tanta lágrima no chão que eu não sabia se era um copo que tinha derramado ou eram minhas lágrimas mesmo.
E quando eu olhei para o meu lado, sabe quem estava do meu lado? O Max, com a mão em cima do meu ombro, chorando. E eu disse: Max, eu tenho uma notícia para te dar. Ele fala: Júlio. Eu falei: me leva ali na frente, que eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu já não aguento mais viver sem Cristo. Eu preciso sair daqui com Jesus. E naquela noite eu caí de joelho dobrado diante daquele altar. Eu disse: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, para nunca mais abandonar Ele. E naquela noite Jesus me recebeu. Naquela noite Jesus cuidou da minha vida. Sabe aonde minha mãe morava? Minha mãe estava morando nessa época. Ela se mudou para Minas. Depois que eu tomei tiro, eu comecei a me recuperar. Minha mãe se mudou para Minas, porque tinha passado muita coisa com os filhos dela. Eu no tráfico, meu irmão na bebida. E minha mãe já estava querendo descansar um pouco. Sabe o que Deus fez? Deus tinha libertado meu irmão de 22 anos da cachaça, o Marcelo. E meu irmão tem 22, já vai fazer 10 anos, que já não encosta uma gota de bebida na boca e serve a Deus na igreja mundial e é batizado. Olha para cá. Quando eu aceitei Jesus, minha mãe estava morando em Minas Gerais nessa época. Cheguei em casa às 11 horas da noite. Peguei o telefone. Liguei para Minas. Ela: quem é que está falando? Eu falei: mãe, é teu filho. Ela: o que foi que você está ligando nessa hora, meu filho? Eu falei: mãe, eu estou ligando para a senhora para dizer que teu filho não está mais no tráfico. Teu filho acabou de aceitar Jesus, mãe. Teu filho acabou de entregar a sua vida para Jesus. E ela do outro lado, eu ouvia minha mãe dizendo para o meu pai: eu sabia que Jesus ia salvar ele. Eu sabia que Jesus ia salvar ele. Eu sabia que Jesus ia libertar a vida dele. Acredite, 20 anos já se passaram. Nunca precisei ir para uma clínica me desintoxicar. Nunca precisei me tratar num centro de recuperação. Naquela noite, Jesus me libertou. E faz 20 anos que eu não encosto cocaína no meu nariz. E quando foi, eu desfiz das armas. Entreguei as armas. 3 meses depois, chegou os amigos lá em casa e diz assim: cadê as armas? Falei: troquei. Ele está com qual arma agora? Eu falei: agora eu estou com uma chamada calibre 66. Eu disse: Alex, se ela tem 2 canos. Ele: é o que? É escopeta? Eu falei: não, mas tem 2 canos. Ele: por quê? Eu falei: ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Ele: mas e daí? Eu falei: aqui em um cano ela cospe sangue para purificar o pecado, o pecador do seu pecado, e no outro ela cospe fogo para encher a igreja que dá glória a Deus e aleluia. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Encontrei o Jonas Baraquizo trabalhando numa loja aqui em Nova Iguaçu. Dei um abraço nele. Se alegrei com ele. 2 dias depois eu voltei em Nova Iguaçu com um paco meu de DVD. Falei: aqui, toma todos esses DVD. Esse aqui é os DVD do teu filho na fé. Isso aqui é os DVD que Deus deu para o teu filho pregar. Eu sou teu filho na fé. Olha o que Deus está fazendo na vida do teu filho. Abracei ele. Eu disse: muito obrigado por ter acreditado na minha vida. Oh, glória. E sabe o que ele falou? Outro dia eu cheguei e busquei ele dentro da casa dele. Ele disse: deixa eu te ouvir pregar. Um dia eu ouvi ele pregar. E teve uma hora que ele sentou e ouviu o filho dele falar de Jesus. Eita glória. Olha para o teu irmão, pega na mão dela e diga: não deixa de orar. Deus está ouvindo a tua oração, mas uma hora ele vai responder ela. E a hora que ele responder, no final, é o nome do Senhor que será glorificado.